Debate Band Eleições 2014. Boa noite. Começa agora o primeiro debate em uma emissora de televisão entre os candidatos e candidata ao governo do estado das eleições 2014. Democraticamente, a Band cumpre a tradição de ser a primeira a apresentar um embate de ideias que vai ajudar você, eleitor, a decidir o seu voto. E a principal diferença deste debate é a agilidade. Todos os sorteios foram feitos previamente nas reuniões com os representantes dos partidos para que todo o tempo seja dedicado à apresentação de propostas. Em cada bloco, cada candidato e candidata farão e responderão a uma pergunta. O tema é livre e a pergunta pode ser dirigida a qualquer participante que ainda não tenha respondido. Perguntas terão 30 segundos, respostas 2 minutos, réplicas 1 minuto e tréplicas 30 segundos. No quarto e último bloco, os candidatos e candidata terão 2 minutos para fazer suas considerações finais. Estão conosco hoje transmitindo em cadeia este debate a TV Maringá, TV Tarobá de Londrina, TV Tarobá de Cascavel, Rádio Band News FM, Rádio Banda B, Rádio Banda B do Norte Pioneiro, Rádio Difusora de Paranaguá. Pela internet, você pode acompanhar pelo band.com.br e também pelo paranaportal.com.br. Esta transmissão conta com o recurso de Closed Caption. Estão conosco aqui no estúdio nesta noite: Beto Richa, Geunísio Marinho, Gleise Hoffmann, Rodrigo Tomazini, Bernardo Piloto, Roberto Requião, Túlio Bandeira e Ogier Buki. Em nome da Band Curitiba, eu agradeço a presença de todos conosco e de todas também aqui conosco esta noite, desejando-lhes um bom debate. De acordo com o sorteio realizado na presença de representantes de todos os partidos, o primeiro candidato a perguntar é o candidato Roberto Requião. O senhor tem 30 segundos. Para quem o senhor dirige a sua pergunta, candidato? Eu vou dirigir a pergunta ao Carlos Alberto, candidato Carlos Alberto. Posso começar? À vontade. Candidato Carlos Alberto, é recorrente no seu discurso que pegou um Estado quebrado. Vou lhe dar alguns dados. Eu assumi o Estado com números corrigidos, com uma dívida de 30 bilhões, reduzi para 24. Vossa Excelência já subiu mais de R$1 bilhão ao invés de ter diminuído. O meu PIB era 20,83 nos últimos 3 anos. O seu PIB é 12,52. O ICMS... O seu tempo terminou. Eu acho que é impossível o debate dessa forma. Mas é a regra do debate, lamento, Requião. Bom, primeiro eu quero dar boa noite ao Fabrício Binder, nosso mediador. Boa noite a todos os demais candidatos. Cumprimentar a você que está nos acompanhando neste momento e gostaria de aqui restabelecer a verdade. O Requião, a todo momento, tenta dissimular, confundir a opinião pública. Este é o seu jeito há muito tempo e falta com a verdade mais uma vez. Requião, você já está de cabelos brancos. Está na hora de começar a falar a verdade. Toma jeito. Isso não é o que a população quer ouvir. É pedágio baixo acaba, é enganação o tempo todo. Está na hora de começar a falar a verdade, Requião. E aqui eu quero dizer a todos vocês, para que não parem dúvidas, acessem nesse momento a internet, um site muito respeitado da Folha UOL. E ali vocês vão ver que dos estados que mais reduziram a dívida consolidada é o estado do Paraná. Pagamos mais de 4 bilhões e 100 milhões de dívidas de outros governos. E ali está os estados que aumentaram suas dívidas, os que reduziram menos, e o Paraná é dos que mais reduziram as suas dívidas. Além
desta dívida que nós recebemos do governo dele, também uma crise de confiança profunda. Ninguém queria mais investir no Paraná por causa da truculência, da agressividade, da falta de visão moderna de gestão pública. Isso trouxe prejuízos seríssimos ao Estado do Paraná, além da falta de segurança jurídica. E nós conseguimos modernizar o Estado, resgatar a confiança com a sociedade, a confiança com o setor produtivo que estava abalada. E colocamos de novo o Paraná nos trilhos do progresso, nos trilhos do desenvolvimento. Hoje somos dos maiores geradores de emprego com carteira assinada. E é o maior ciclo industrial de toda a nossa história. O PIB do Paraná cresceu o dobro do que cresce o PIB do Brasil no ano passado. E em 2010 crescia abaixo da média nacional. 20,83 foi o PIB no nosso governo, 12,52 foi o do Beto Richa. O ICMS foi mais ou menos igual. A despesa aumentou brutalmente sobre um PIB pequeno, porque houve uma antecipação de receita, tirando o dinheiro do mercado, praticamente quebrando o comércio do Estado. Eu peguei o Estado com uma velocidade de crescimento industrial de 7º lugar no Brasil, levantei para 1º. A substituição tributária já derrubou para 3º. No caso da geração de empregos, comparando o governo com o governo, os últimos 3 anos com os últimos 3 anos, o governo do Carlos Alberto derrubou 40 mil empregos. A situação é muito difícil e ele tem tentado esconder a absoluta incapacidade de gestão e incompetência com essa história de que pegou uma dívida fantástica. Não é verdade, é mentira. E a truculência e o exibicionismo foi demonstrado com clareza nessa introdução que ele fez. Ele está brincando com uma pessoa séria e eu não vou aceitar isso. Mantenha o equilíbrio, Requião. Bom, eu quero dizer que não precisa acreditar nele, até porque toda eleição tem o caso Ferreirinha, tem a dissimulação, pedágio baixa ou acaba e estelionatos eleitorais seguidos. É só entrar no CAGED, do Ministério do Trabalho, e ver a colocação do Estado do Paraná. É o 3º maior gerador de empregos com carteira assinada, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. E em 2013, crescemos o PIB mais do que o dobro do que cresce o país. Candidato, a quem o senhor dirige agora a sua pergunta? Não tem uma... Bom, eu quero... Já foi a tréplica, a sua foi a réplica, candidato. Eu quero perguntar à candidata do PT. Quero dar a oportunidade, mais uma vez, à candidata de explicar em relação ao bloqueio de recursos federais ao Estado do Paraná. Recursos que seriam empréstimos do programa ProInvest, que o Paraná foi o último estado do Brasil a receber esses recursos, depois de ter recorrido à maior corte de justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós não aceitamos esse tipo de tratamento com o Estado que tanto ajuda o Brasil como o 5º maior contribuinte de receitas para a União e o último a receber empréstimos do governo federal. Bom, boa noite a todos, boa noite a quem está nos assistindo em casa, boa noite Fabrício, aos candidatos. Eu quero também dar uma boa noite muito especial aos dirigentes sindicais que representam vários sindicatos do Estado e que estão nos assistindo nesse momento num evento da nossa campanha que já havia sido marcado antes da transferência desse debate. Muito obrigada pela presença de vocês nesse evento e pelo apoio dos trabalhadores que vocês representam. Acho que é bem oportuno realmente essa pergunta. Na realidade, esse discurso feito pelo candidato à reeleição nada mais é do que uma tentativa de justificar a incompetência administrativa e de gestão do Estado do Paraná. Infelizmente, ele não apresentou o que precisava apresentar para liberar os empréstimos a tempo. Estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal, gastando mais em cargos comissionados e não administrando as aposentadorias do Estado. Além disso, não cumpriu com os 12% relativos à saúde que devia cumprir. Depois que fez um acordo judicial para aplicar em saúde em 2014, o que não aplicou em 2013, o candidato conseguiu essa liberação. Isso é igual na vida da gente. Se você tiver CEPROCADO negativado, for num banco pedir um empréstimo,
O gerente do banco pode ser seu amigo, ele não vai dar o empréstimo. E além do que, esse empréstimo que o candidato à reeleição fala, se refere a menos de 1% de todo o recurso que ele administrou durante esses 3 anos e meio. São 817 milhões e ele administrou mais de 100 bilhões. É como se você tivesse R$1.000 e estivesse chorando por conta de R$80. Eu gostaria de saber o que o candidato à reeleição fez com os mais de 100 bilhões de reais que ele administrou e o Estado está nessa falência, com dificuldades, sem políticas públicas estruturadas, deveu vergonhosamente para fornecedores, deixou carros de polícia sem combustível. É essa administração, o choque de gestão que o candidato à reeleição propôs na sua campanha e agora está apresentando como resultado? Bem, o nosso governo tem dado grandes exemplos ao Brasil de uma gestão ética, com bons resultados, profissionalismo, competência e ousadia. Muito diferente do governo federal, que nós temos visto na mídia nacional e internacional os graves problemas que atravessam este país, principalmente obras superfaturadas, corrupção, e os principais líderes, os seus companheiros de partido, estão hoje na penitenciária da Papuda. Aqui nós administramos com seriedade. Primeiro, cargos em comissão. Vejam os dados divulgados recentemente pelo IBGE. O Paraná é o estado brasileiro que tem o menor número de cargos em comissão em relação ao número de servidores deste país. Nós eliminamos há 1 ano e meio 1.000 cargos comissionados e temos a liberação pelo Supremo Tribunal Federal destes empréstimos que foram negados por Brasília. Não interessa se é R$1, se é 2, se é 10. O Paraná não merece esta perseguição política e esse tratamento indigno com o Estado que tanto contribui para a economia nacional. Lamentações, candidato. Infelizmente, lamentações. Agora, quero lhe dizer que todas as denúncias feitas contra o governo, contra o PT ou contra qualquer membro do partido estão sendo investigadas. Em nenhum momento nós criamos uma secretaria especial para colocar genro de sogra fantasma, como aconteceu no seu caso, em que teve um assessor que contratou a sua sogra no seu gabinete, ganhando sem trabalhar. E o senhor fez o quê? Promoveu esse assessor. Fez uma secretaria especial e o colocou para trabalhar ao seu lado. Candidata, a sua pergunta agora será dirigida a quem? Eu vou perguntar ao Dionísio. Bom, a Gazeta do Povo trouxe matéria mostrando que o candidato à reeleição cumpriu menos da metade do que prometeu durante a campanha. E mostra aqui também, numa outra matéria, que ele é um governante das surpresas. Vive surpreendido com o que acontece no seu governo. Como, por exemplo, agora com a rebelião da Papuda, em que ele se surpreendeu e também prometeu construir presídios e não construiu. Eu gostaria de saber qual a sua avaliação desta atitude e se o senhor cumprirá suas promessas de campanha. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos, aos meus amigos, aos militantes do PRTB e à minha família que me deu o maior apoio para estar aqui nesse momento. Quero dizer para vocês que o candidato à reeleição, Beto Richa, estava passando tuitadas, estava fazendo campanha política quando deveria estar cuidando daquela rebelião. Não é da Papuda, candidata, é em Cascavel. É lamentável, profundamente lamentável que isso tenha acontecido. Nós, do PRTB, para acabar com esta barbárie, nós propomos a privatização dos presídios. Os presídios têm que passar para a iniciativa privada. Faremos uma concorrência para que aquele que oferecer o menor preço seja responsável pela guarda, pela construção de novos presídios, para que o Paraná largue esse engodo. E quando alguém fugir dessas cadeias, desses presídios, e cometer um delito, ele seja responsável, esta empresa, pelo pagamento dessas indenizações. São um monte de precatórios que estão sem ser pagos, são um monte de famílias que estão esperando há anos serem ressarcidas de crimes, de outras ausências que o Estado deixou de cumprir. Nós, do PRTB, privatizaremos os presídios e faremos com que, dentro das cadeias, os presidiários tenham acesso ao ensino à distância, que cabeça desocupada é laboratório do inferno. Nós queremos que eles aprendam, que eles saiam dali, se não tiverem um emprego de carteira assinada, possam pelo menos então vir para a iniciativa privada e ter seu negócio e cuidar da sua família. Nós queremos fazer essa mudança e essa mudança é uma mudança que não é só do nosso partido, é uma mudança que toda a sociedade paranaense tem pedido e por mais. Vamos fazer porque eu sei fazer, eu sou da iniciativa privada e cuidei muito de empreendimentos privados. Agora, com o dinheiro público, é muito mais fácil de se fazer.
É lamentável que nós tenhamos tantas promessas descumpridas, um plano de governo que não chega à metade que foi prometido. E essas promessas voltam agora, da mesma forma, do mesmo jeito, num plano de governo muito parecido. E é lamentável que também tenhamos um governante que vive surpreendido com as coisas. Não cumpriu para fazer os presídios, não cumpriu para tirar os presos das delegacias e, além do que, se surpreendeu com o que aconteceu no presídio em Cascavel. Como se surpreendeu com o pedido do aumento que a equipe dele fez da conta de luz. É um governante de surpresas, parece um governante Kinder Ovo. É lamentável isso, lamento muito, e nós precisamos de alguém que cumpra promessas, alguém que fale e tenha responsabilidade com o que diz, que goste de trabalhar, que vá atrás das coisas e faça acontecer, e que de fato não se surpreenda com o seu governo, que entenda o que está acontecendo e administre de verdade. É exatamente assim, candidato. Eu também vejo dessa forma. O candidato tem que estar presente em todos os momentos, os mais difíceis. Nós tivemos há pouco tempo uma tragédia muito grande no estado do Paraná, foram aquelas enchentes que ocorreram, e o poder público, eu não vi muitos deles, estive lá na minha região, no Cajuru, e lá mesmo não vi ninguém dando assistência. Eu estava lá, eu não era candidato, eu nem pensava em concorrer. Concorrer porque sei que posso fazer, e se precisar de mim, o estado do Paraná pode contar comigo a qualquer momento. Candidato, antes que o senhor faça e dirija a sua pergunta, eu quero só deixar registrado, foi um pedido de direito de resposta do candidato Beto Richa. Todos os pedidos de direito de resposta podem ser feitos em voz alta para que eu escute e a audiência também escute. Então, está anotado aqui o seu pedido de direito de resposta, ótimo. Está anotado o seu pedido de direito de resposta. Ele será analisado durante este bloco e no intervalo e será concedido ou não no início do próximo bloco. Agora sim, candidato Gionísio Marinho, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Eu gostaria de me dirigir ao candidato Requião. Os orçamentos estão apertados, sobra muito pouco para investimento. A comunicação social é um local que a gente pode fazer uma grande economia. Eu gostaria de saber do candidato se ele vai dar o mesmo tratamento que deu para a comunicação social e para as emissoras de rádio e televisão que o senhor deu no seu governo passado. Não tenha a menor dúvida disso. Mas veja bem, o atual governo, segundo dados do Tribunal de Contas, gastou até 2013 cerca de 300 milhões de reais. E como em 2014 gastou muito mais, nós podemos chegar a 500 milhões de reais. Em cima dessa propaganda, o agressivo governador candidato à reeleição criou essa história de que pegou um estado quebrado, quando na verdade ele está quebrando o estado do Paraná e com a substituição tributária, antecipação de receita, está quebrando as empresas do estado inteiro. Eu não posso admitir que quem não paga 100 milhões de reais que deve aos professores num período largo de anos, gaste 500 milhões em publicidade e talvez até 600 milhões em publicidade. Eu não posso entender que quem faz essa despesa não ponha gasolina em automóvel, que quem faz essa despesa não tenha terminado os hospitais como o de Almirante Tamandaré e que pegue 4 helicópteros que a minha administração comprou ao tempo em que para 44 hospitais no Paraná. E essa agressividade me parece uma encomenda de marqueteiro que não vai funcionar aqui nesse debate. É uma verdade, nós temos que fazer uma ginástica muito grande para economizarmos, para podermos aplicar em outros setores que estão precisando realmente de investimentos, assim como a educação. Eu gostaria muito que o Estado do Paraná seguisse o Estado de São Paulo e passasse desses 25% obrigatórios para até muito mais do que o necessário obrigatório constitucional. A rede social, a internet, a banda larga, ela chega em todos os lugares do Paraná. Nós podemos fazer então com que haja uma economia. Você não precisará mais estar investindo nas televisões abertas, nos rádios e jornais, e esse dinheiro que ficará sendo para ser aplicado justamente onde a gente mais precisa. No meu governo, se eleito, você pode ter certeza, não vai ter moleza. Nós vamos economizar, vamos tirar água de pedra e faremos o melhor, porque eu sei que a base de tudo, a sustentação de uma sociedade, ela começa e deve terminar com a velha educação que deve vir de casa, aquela que a gente aprendeu com os pais e que está faltando nos dias de hoje. Sua tréplica, candidato. Esse é o problema básico. O Estado está sendo quebrado. 4 helicópteros que eu construí, mais um alugado, substituem 44 hospitais, as clínicas da mulher e da criança fechadas,
porque o marketing passa em cima da responsabilidade. Eu estou vendo uma irresponsabilidade absoluta por parte do governante. Não gosta de trabalhar, levanta tarde, trabalha pouco, muito preocupado com o marketing, com o cabelo, com o bronzeado, mas não tem como tinha o seu pai, o meu amigo José Richa. O seu tempo terminou, candidato. Por favor. E anotado aqui mais um pedido de direito de resposta. Com isso, agora o próximo candidato, segundo as regras do debate, a fazer a pergunta, será então o candidato Rodrigo Tomazini. Candidato, a quem o senhor dirige a sua pergunta? Roger Buch. Roger, sobre pedágios. O Requião, ele prometeu na campanha de 2002 baixar ou acabar. Não fez nenhum dos dois. O Beto Richa, em 2010, em campanha, disse que era injusta a tarifa e prometeu abaixar. Também não abaixou. Tanto o Beto Richa quanto a Gleisi disseram agora que é possível ter novas concessões, ou seja, novos pedágios. O que o senhor fará para acabar com os pedágios e se o senhor é contra ou a favor dos pedágios? Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite aos telespectadores, dar boa noite ao Fabrício, nosso apresentador, aos demais candidatos e dizer que antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer aqui uma peroração aos participantes desse debate. O que o povo espera é proposta para o Paraná, proposta para o futuro. Até agora, esse debate transcorreu com acusações mútuas e com um nível que não interessa ao povo do Paraná. Nós queremos mais, nós podemos mais e, sobretudo, exigimos mais desse debate. Essa história de você fez, você não fez, você é bonitinha, você é feinho, isso é uma vergonha e não está à altura do que o povo do Paraná espera desse debate. Em relação ao pedágio, eu já disse muitas vezes que eu acredito que os contratos podem e devem ser revistos. Não foram revistos até agora porque os governantes não desejaram assim fazê-lo. Os contratos provêm de obras da intelectualidade humana, envolve uma pessoa jurídica de direito público e pessoas jurídicas de direito privado e podem sim ser revistos, podem ser mais adequados, mais competentes e podem devolver à população do Paraná de uma forma mais qualificada um serviço que esteja à altura dos preços que são altíssimos aqui no Paraná. Basta que se compare o preço do pedágio que é cobrado aqui no estado do Paraná com outros valores na própria nação. São outros exemplos muito mais positivos. É necessário que se reveja o preço do pedágio imediatamente para que o povo do Paraná possa ser prestigiado com uma contraprestação à altura daquilo que o contrato inicial previa. Realmente, os contratos dos pedágios hoje, eles têm, em nosso governo, imediatamente ser suspensos. Existem impostos altíssimos que nós pagamos e nós não precisamos continuar pagando pedágios. Uma sangria com o dinheiro público. Mais que isso, suspenderemos imediatamente a cobrança dos pedágios e chamaremos um plebiscito popular para que a população decida se quer ou não o pedágio. E caso decida que não, enviaremos à Assembleia Legislativa um projeto apoiado na mobilização popular, naquelas mesmas lutas que tiveram em junho, para que os trabalhadores, a juventude possam pressionar para que a gente acabe com essa sangria. É dinheiro público dos trabalhadores que está sendo investido em simplesmente enriquecer donos de praças de pedágio. Não tem retorno algum, as estradas estão péssimas. Infelizmente, esses candidatos que estão aí não vão resolver mesmo os problemas. O senador aí que o Requião defende, ele é dono de duas empresas de pedágio. Não vai resolver. Gleisi e Beto Richa foram financiados por donos de empresas de pedágio. Nós do PSTU não recebemos dinheiro desses empresários. Por isso nós temos autonomia e independência para dizer: nós iremos acabar com o pedágio se a população assim decidir. Temos, antes da sua tréplica, então só quero anotar aqui, houve um pedido de direito de resposta do candidato Requião e um pedido de direito de resposta da candidata Gleisi. A sua tréplica, candidato. Eu concordo com a manifestação do insigne candidato do PSTU. A verdade é que Joãozinho da bateria, Joãozinho Quiminazo, que representa as empresas de pedágio ao longo de sua relação espúria com os diferentes governos, vem conseguindo dos governantes, não raras vezes, vantagens que não representam aquilo que o povo do Paraná deseja. Sem dúvida alguma, é muito pouco retorno para um custo abusivo.
a quem o senhor dirige agora a sua pergunta. Roberto Requião já respondeu? Já respondeu, candidato. Lastimavelmente. Ainda... Então, eu quero me dirigir ao meu companheiro aqui ao lado e quero perguntar a você qual é a leitura, meu caro, com relação à gestão do Estado. O que você imagina importante para a gerência do Estado, para a economia de recursos, para que consigamos oferecer ao Paraná um Paraná melhor do que aquele que existe e um Paraná mais competente que aquele que o governo federal enxerga que existe nessa unidade da federação. Boa noite à população do Paraná, boa noite aos candidatos, boa noite à TV Bandeirantes. Fabrício, um prazer estar aqui com você. Gebuque, o Estado falta gestão administrativa competente, séria e rápida. O Estado não aguenta mais, a população não aguenta mais, os governantes que estão. Nós temos que fazer a verdadeira gestão administrativa, o enxugamento da máquina pública, diminuição de secretarias. Eu estou propondo diminuir de 29 secretarias para 12. A grande maioria das secretarias hoje não funcionam, custa muito para o poder público, para o Estado do Paraná e não funcionam. Com a diminuição de 17 secretarias que vou fazer no meu governo, mais de 100 milhões de reais serão economizados nos cofres públicos do Paraná e serão investidos na segurança pública, no transporte, na saúde, que está tão deficiente nesse Estado. É um Estado pujante, é um Estado trabalhador, é um Estado sério, o povo do Paraná é competente, somos a 5ª economia do Brasil e ainda temos que ouvir que o Estado está quebrado. O que falta é gestão administrativa, seriedade, coragem de fazer os cortes que tem que ser feito, diminuição dos cargos de comissão. Eu, no meu governo, vou diminuir de 3.500 cargos de confiança que existem hoje para 800. Com isso, nós vamos fazer a grande economia que o Paraná precisa. Um administrador tem que ter coragem de administrar e falar a verdade, tem que fazer os cortes que tem que ser feito, tem que ser um verdadeiro líder para administrar o seu Estado. E é isso que eu vou fazer, como um pai de família, que às vezes diz não para o filho com dor no coração, mas ele tem aquele sentimento, ele tem que dizer para preservar a vida do filho. Nós temos que preservar o Estado do Paraná. O meu compromisso é com o trabalhador. O meu compromisso é com quem produz nesse Estado. O meu compromisso é com a população do Paraná. E é isso que eu quero fazer. Fazer a gestão que tem que ser feita, competente, honesta, com muita coragem, com muita dedicação, com muita eficiência. Eu vou ser o grande governador do Paraná. O governador novo, o governador que representa a grande população do Paraná, que não aguenta mais votar para os candidatos de carteira assinada que temos aí. Eu só tenho ciúme do candidato no sentido que eu não serei tão novo quanto ele quando for governador. E aí a grande questão é quem chega lá primeiro. De qualquer maneira, quero lhe dizer o seguinte, concordo com o enxugamento, mas no meu caso eu terei 4 secretarias principais. Gestão pública, qualidade de vida, desenvolvimento sustentado e segurança. E só de segurança eu não mudo. O critério é verticalidade e transversalidade, mas nós sabemos que o problema mais importante que nós enfrentamos historicamente é o da segurança pública. A segurança pública deverá ser tratada no meu governo como uma das joias da coroa. Pretendo não ser xerife do meu governo, como já ocorreu anteriormente com outros governadores. Eu pretendo trazer profissionais de segurança, privilegiá-los e, sobretudo, privilegiar as polícias militar, polícia civil, adequá-las sob o ponto de vista da tecnologia. Eu vou convidar você para fazer parte do meu governo, Gebuque. Você está com as mesmas ideias minhas. Fazer a gestão administrativa, qualificar o policial, qualificar a professora, fazer a revolução que esse Estado precisa. Nós precisamos de recursos e precisamos urgente organizar a casa. A casa está desorganizada. Temos que ter coragem de fazer a grande faxina que o Paraná precisa na gestão pública. Fazer com que os recursos do Estado sejam bem aproveitados. A nossa população merece. Paga tantos impostos e o serviço não chega a contento. O serviço público não chega ao cidadão. Candidato, a quem o senhor dirige agora a sua pergunta? O senhor tem 2 alternativas. O senhor tem o candidato Bernardo Piloto ou o candidato Rodrigo Tomazini. Bernardo Piloto. No Brasil, os políticos concorrem a eleições, assumem cargos eletivos e durante esse cargo resolvem se candidatar a outras candidaturas. E ficam recebendo salário, sendo candidato em outras unidades da federação. Enfim, o que o senhor tem para me falar sobre isso? Primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos e todas. Dizer que finalmente chegou o primeiro debate de TV. Esperamos muito esse momento.
Nesse debate você vai poder ver que você não é obrigado a escolher entre a insatisfação e a infelicidade, que você tem uma boa opção para votar no dia 5 de outubro. A eleição, gente, não é prateleira do supermercado, onde você tem que escolher entre 3 marcas de um mesmo produto. A eleição também não é corrida de cavalo para você ter que votar em quem está na frente. O pessoal vai governar para a maioria da população, porque a gente não tem compromisso. Nós não somos escravos dos nossos financiadores de campanha. Nós não recebemos dinheiro do lobby das indústrias farmacêuticas, nós não recebemos dinheiro daqueles que lucram com a doença e com o sofrimento do povo, com o descaso da educação pública. Nós não recebemos dinheiro de grandes latifundiários, de banqueiros, de grandes empresários. Nós também queremos registrar, parabenizar todos que estiveram hoje na luta em defesa de um HC público 100% estatal e repudiar a ação da Polícia Federal, que é comandada pelo PT, Partido da Glaze, e a ação da Polícia Militar, do Partido do Beto Richa, que é comandada pelo Partido do Beto Richa, governador do Estado. Então, queremos repudiar a ação hoje feita, a aprovação da privatização do HC foi feita na base de tiro, porrada e bomba, e nós repudiamos isso. Sobre a pergunta do candidato Túlio Bandeira, queria dizer que, mais do que um problema de políticos se candidatarem em outros cargos, o problema da política brasileira também se encontra nos partidos de aluguel, como o seu. Um partido que está na coligação do Aécio Neves e o senhor aqui está declarando apoio a Marina Silva. Achamos vergonhoso esses partidos que mudam de lado conforme a sua conveniência e certamente é isso que faz a população brasileira estar indignada, como nós, com a política brasileira. Primeiro, Bernardo, eu não fui chamado e nem ouvido para se eu queria apoiar o Aécio Neves ou não. E eu me identifiquei muito com o Eduardo ainda, quando ele esteve aqui no Paraná, eu fui convidado para uma palestra e lá declinei o meu apoio a ele, o meu voto, e já estava com o Eduardo. Mas como ele estava com outro candidato adversário, eu não podia fazer minha apresentação pública. A Marina veio agora a público como candidata, essa fatalidade que aconteceu com o Eduardo. Acabou a Marina agora dizendo que ela não quer o apoio do atual governador. Por isso, eu estou declarando meu apoio público à Marina e vou estar com a Marina, porque nós temos as mesmas ideias de renovação e a não polarização de partidos políticos no governo. Por isso, eu estou com a Marina Silva, respondendo a tua resposta. Mas eu quero falar o seguinte, nós temos senadores sendo candidato a governador do Paraná recebendo salário. Nós temos assessor de senador sendo coordenador de campanha. No dia de hoje fiz uma representação contra o candidato governador Requião, seu assessor Luiz Fernando de Lázari, que é coordenador de campanha e assim está recebendo salário. Está esgotado, candidato? O candidato acaba de confirmar o que eu disse. O partido é laranja, o partido não tem democracia interna, ele que é candidato a governador não tem chance de opinar. Nós, do PSOL, construímos um partido democrático, um partido em que você, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, vai ter chance de participar, vai ter chance de militar, vai ter chance de tentar mudar essa sociedade injusta que a gente vive. Conheça o PSOL, venha com a gente, porque nessa eleição nós temos dito bastante, votar no começo. A sua pergunta agora, candidato, que só pode ser dirigida ao candidato Rodrigo Tomazini. Rodrigo. Goiorê, Guarapuava, Cambará, Curitiba, Piraquara, Guaíra. São todas cidades com nomes indígenas aqui no Paraná. E a gente tem visto uma perseguição aos indígenas aqui no estado, uma perseguição por conta do apoio ao agronegócio que os 3 principais candidatos, ditos principais na verdade, né gente, não são principais, que os 3 grandes candidatos aqui defendem o agronegócio. Eu queria saber a posição do PSTU sobre a demarcação de terras indígenas. Isso, boa noite a todos e a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, realmente é uma vergonha a posição do governo federal em não demarcar terras indígenas, em tirar o poder, e passar o poder para deputados, onde temos bancadas ruralistas, sabemos que os interesses são interesses do agronegócio, não são interesses dos indígenas, não são interesses dos trabalhadores sem terra. Nós também somos contra
toda essa política que vem sendo implementada de apoio ao agronegócio em detrimento ao campo. Por isso, os alimentos são caríssimos na mesa do trabalhador e nós temos uma política de estatização do agronegócio e da agroindústria. Nós temos uma política para os trabalhadores do campo de que o latifúndio seja, sim, trazido para o controle do trabalhador. Nós vamos acabar com o latifúndio, distribuir a terra para aquele que quer trabalhar na terra e para aquele que vai plantar e trazer alimento barato para o mesmo trabalhador. Agora, eu queria pedir licença para a senhora, para o senhor que está em casa assistindo o programa, porque eu preciso fazer uma denúncia aqui. Hoje, nós estivemos mobilizados contra a privatização do maior hospital público do Paraná, o HU. E, infelizmente, assim como o Lerner privatizou o Banestado, apoiado pelo então deputado estadual Beto Richa, Dilma privatizou o Hospital de Clínicas aqui do Paraná, apoiado por Gleice Hoffmann. E isso não podemos deixar, porque isso não foi uma simples privatização. Nós queríamos chamar um plebiscito e isso não foi respeitado. A população estava lá, a juventude estava lá, os usuários estavam lá, os trabalhadores estavam lá para defender a saúde pública do trabalhador paranaense, para defender a saúde pública daqueles que mais precisam da saúde pública. E mais que isso, a Polícia Federal de Dilma e a Polícia Militar de Beto Richa repreenderam os manifestantes, jogaram bombas e, infelizmente, hoje nós temos um militante do PSTU preso de uma maneira arbitrária porque não estava fazendo nada de errado. A própria imprensa tem as imagens e nós queremos fazer essa denúncia porque lutar não pode ser crime. Lutar é um direito nosso, principalmente contra um crime que está sendo feito, que é a privatização do HC. A sua réplica? Correto, Rodrigo. Muito bem. Estávamos lá juntos hoje nessa luta importante contra a privatização do HC. Eu trabalho no Hospital de Clínicas e tive envolvimento bastante grande nessa luta. Infelizmente, perdemos hoje uma batalha, mas não perderemos essa guerra. Há 11 mil indígenas aguardando demarcação de terra aqui no Paraná. Isso representa 40% da população de indígenas do estado. Apenas 0,4% das terras do Paraná estão destinadas a indígenas, ou seja, não há muitas terras a indígenas. A gente repudia esses deputados que têm dito que há paraguaios sendo importados para o Brasil. Deputados que fazem parte da chapa da Gleice Hoffmann e parte da chapa do Beto Richa. E também repudiamos e somos contra no Congresso Nacional a PEC 215, que vai acabar com a demarcação de terras indígenas. Sabe quem é o relator? Um cara do partido do Roberto Requião, aqui do Paraná, o Osmar Serralho. Nós repudiamos isso, nós defendemos a demarcação de terras, o fortalecimento da FUNAI e aqui no estado, educação e saúde para as áreas indígenas. Seu tempo está encerrado, candidato. A sua tréplica agora, candidato Rodrigo Tomazini. Realmente. E não dá para fazer reforma agrária aqui nesse estado, onde o estado que é o celeiro do país, onde é o maior produtor de grãos, se nós tivermos, por exemplo, um senador que é apoiado pelo Requião, que é um dos maiores, a família dele grilha 6 milhões de hectares de terra no Pará, o tamanho da Holanda e da Bélgica junto. Não dá para a gente continuar com essa política de financiamentos de faz de conta. Ou está com uma política independente de defesa do trabalhador, ou vão ser só promessas durante a campanha eleitoral. Bom, e com esta tréplica, chegamos ao fim do primeiro bloco deste debate. Vamos a um rápido intervalo. Lembrando que essa transmissão conta com o recurso de Closed Caption. E participam conosco desta transmissão a TV Maringá, TV Tarobá de Londrina, TV Tarobá de Cascavel, Rádio Band News FM, Rádio Banda B, Rádio Banda B do Norte Pioneiro, Rádio Difusora de Paranaguá. E pela internet você pode acompanhar através do site band.com.br ou através do paranaportal.com.br. Eleições 2014, você decide na Band.